História entediante para dormir. Por que era terrível ser um soldado na Segunda Guerra, em 1944, quando você acordou no acampamento improvisado em uma pequena aldeia na Polônia. A coberta puída que lhe servia de abrigo não aquecia seu corpo magro, e o frio cortante parecia querer se instalar nos seus ossos. E para completar, um inseto tinha decidido fazer de você sua cama. Som de moscas zumbindo. Você espreguiçou-se, ouvindo o rangido da madeira antiga sob você, um lembrete de que a vida, ali, não era nada confortável. Levantar do chão coberto de palha úmida parecia um esforço hercúleo. Mas, como bom soldado, você se arrastou para fora do sono e da letargia. O cheiro de fumaça de lenha queimando misturava-se ao de palha mofada, criando uma sinfonia aromática que faria qualquer um preferir um café quente, que, claro, não estava no menu. Se tivesse sorte, um pouco de ração sobrava do dia anterior. Apenas mais um dia de tarefas repetitivas, pensou. Ao varrer o chão de terra novamente, você se perguntava se alguma vez conseguiria ver o fundo daquelas marcas indesejadas. Som de vassouras raspando. A varredura se tornava uma dança monótona, onde você apenas movia poeira, no melhor estilo, um pouco mais sujo, menos sujo e assim por diante. E claro, havia o caldo, mexer o feito do dia, que hoje tinha a cor de um barro bem espesso, exigia sua inteira habilidade de chefe de cozinha precário. Som de uma colher batendo em metal. Se eu tivesse uma moeda para cada vez que fizesse isso, você murmurou para si mesmo. Mas como a vida de soldado não trazia moedas, continuou a mexer, pensando na ideia de que um dia algo comestível poderia surgir daquela mistura inusitada. À distância, vozes abafadas de outros soldados tornavam-se um sussurro contínuo, como se o tempo tivesse decidido tirar uma soneca enquanto você realizava sua rotina. Som de vozes indistintas. Você poderia jurar que ouvir um dos seus companheiros cantarolar era o ponto alto do seu dia, mesmo que não conseguisse entender a letra. E assim, o tempo avançava na monotonia, respirando em cada canto do acampamento. As horas eram passadas como se fossem pedaços de papel arrastados no chão, e enquanto o dia se alongava, suas pálpebras começaram a pesar. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não. Quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixe um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. História entediante para dormir. Porque era terrível ser um soldado na Segunda Guerra e mais. Havia algo de intrigante naquela manhã de inverno, em 1944, quando você acordou no acampamento improvisado em uma pequena aldeia na Polônia. A coberta puída que lhe servia de abrigo não aquecia seu corpo magro, e o frio cortante parecia querer se instalar nos seus ossos. E para completar, um inseto havia decidido fazer de você sua cama. Você espreguiçou-se, ouvindo o rangido da madeira antiga sob você,
um lembrete de que a vida ali não era nada confortável. Levantar do chão coberto de palha úmida parecia um esforço hercúleo, mas como bom soldado, você se arrastou para fora do sono e da letargia. O cheiro de fumaça de lenha queimando misturava-se ao de palha mofada, criando uma sinfonia aromática que faria qualquer um preferir um café quente, que, claro, não estava no cardápio. Silêncio 3 segundos. Se tivesse sorte, um pouco de ração sobrava do dia anterior. Apenas mais um dia de tarefas repetitivas, pensou. Ao varrer o chão de terra novamente, você se perguntava se alguma vez conseguiria ver o fundo daquelas marcas indesejadas. A varredura se tornava uma dança monótona, onde você apenas movia poeira no melhor estilo. Um pouco mais sujo, menos sujo, e assim por diante. E claro, havia o caldo, mexer o feito do dia, que hoje tinha a cor de um barro bem espesso. Exigia sua inteira habilidade de chefe de cozinha precário. Som de uma colher batendo em metal. Se eu tivesse uma moeda para cada vez que fizesse isso, você murmurou para si mesmo. Mas como a vida de soldado não trazia moedas, continuou a mexer, pensando na ideia de que um dia algo comestível poderia surgir daquela mistura inusitada. À distância, vozes abafadas de outros soldados tornavam-se um sussurro contínuo, como se o tempo tivesse decidido tirar uma soneca enquanto você realizava sua rotina. Som de vozes indistintas. Você poderia jurar que ouvir um dos seus companheiros cantarolar era o ponto alto do seu dia, mesmo que não conseguisse entender a letra. E assim, o tempo avançava na monotonia, respirando em cada canto do acampamento. As horas eram passadas, como se fossem pedaços de papel arrastados no chão. E enquanto o dia se alongava, suas pálpebras começaram a pesar. Mas de repente, uma explosão distante cortou o ar, e a terra tremeu sob seus pés. O calor do incêndio e as chamas refletiam um brilho amarelado nas paredes de madeira do acampamento. Murmúrios de pânico começaram a surgir de todos os lados. O que foi isso? Seus pensamentos giravam como folhas ao vento. Antes que pudesse discernir a origem do barulho, um soldado irrompeu na tenda, seu rosto pálido como um fantasma. Os inimigos! Eles sabem onde estamos! Ele gritou, enquanto a voz dele se misturava ao caos que agora dominava o acampamento. Você buscou por sua arma e notou um brilho estranho no canto da tenda que atraiu sua atenção. Era uma caixa enferrujada, com um selo que você nunca havia visto antes. Quando se aproximou, um frio na barriga lhe tomou. A caixa parecia pulsar com uma energia sombria. Silêncio 3 segundos. A multidão de soldados agora estava em pânico, mas algo naquela caixa o chamava, como se estivesse sussurrando segredos de um passado que poderia mudar tudo. A guerra, sua vida, a própria história. E nesse momento, não havia tempo a perder. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte.
o segredo na caixa antiga. Você hesitou diante da caixa enferrujada. Ali estava a promessa de respostas e, ao mesmo tempo, o peso do desconhecido. O ruído do acampamento se transformou em um eco distante. A ansiedade pulsava como um tambor no seu peito. Estão todos em perigo, pensou, e a imagem de seus companheiros, correndo pelas sombras, invadiu sua mente. Mas a caixa, algo nela parecia distorcido, confuso. Ao tocá-la, um arrepio subiu pela sua espinha. A superfície fria e áspera da caixa parecia esconder mais do que meros segredos. Havia algo inquietante, como se o próprio tempo tivesse decidido ficar em silêncio. Com um esforço para ignorar a sensação de pânico, você puxou a tampa. Um rangido profundo ecoou, como o lamento de uma porta antiga. Ao abrir, uma onda de ar gelado surgiu, levando com ela um cheiro adocicado e amargo, como se o próprio passado estivesse ali, de pé. Dentro, um papel amarelado e envelhecido estava cuidadosamente dobrado. Quando você o desenrolou, letras em uma caligrafia meticulosa começaram a revelar um conto obscuro sobre a aldeia. Contava sobre um pacto, um segredo antigo entre os moradores e forças sobrenaturais que habitavam uma floresta próxima. A aldeia em que você ficou, meu caro, não é exatamente o que parece, lia você em voz alta, enquanto o murmúrio ao seu redor diminuía gradualmente. A vila, abastecida por fama de segurança e solitude, firmou um acordo. Todos os anos, um jovem era oferecido, em troca de proteção. Som de uma folha sendo rasgada. O texto alertava sobre o retorno de uma maldição que ameaçava engolir tudo se o pactuante não fosse cumprido. Olhos arregalados cercaram você, alguns soldados se aproximando, intrigados. O pavor no olhar deles era palpável. Som de sussurros. Então é por isso que estamos aqui? Para ser oferecidos? Um jovem de nariz arrebitado murmurou, a voz trêmula. Você sentiu a necessidade de corrigir a história, a urgência nas veias. Não poderia permitir que o medo se espalhasse. Mas a verdade pesava mais do que 1000 fardos. E seguindo com a leitura, você notou algo perturbador. A assinatura no final do documento era de um antepassado seu, um soldado de um exército esquecido. Um homem que tinha feito parte de uma história de sacrifício por séculos. A conexão familiar fez seu estômago revirar. Você pode nos salvar, murmurou outra voz. E outra vez se ouviu. O que faremos agora? A tensão se instalou como a bruma da manhã. O frio aumentou, e você sabia que não poderia simplesmente ignorar o que havia descoberto. Eles olhavam para você, esperançosos, como se a decisão estivesse em suas mãos. A caixa agora vibrava com uma energia inquietante, pulsando como um coração. Devemos quebrar o pacto, você decidiu em um impulso. Mas antes que pudesse completá-lo, um novo estrondo se fez ouvir, desta vez mais próximo, reverberando como um sinal de alerta. Outra explosão, e a terra sob seus pés tremeu. Um novo fluxo de energia se intensificou, como se algo tivesse despertado nos arredores. E naquele instante, a pergunta pairou no ar. O que mais a caixa revelaria antes que o perigo atingisse a todos? Antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir.
Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A Caixa do Segredo. Você hesitou diante da caixa enferrujada. Ali estava a promessa de respostas e, ao mesmo tempo, o peso do desconhecido. O ruído do acampamento se transformou em um eco distante. A ansiedade pulsava como um tambor no seu peito. Estão todos em perigo, pensou. E a imagem de seus companheiros, correndo pelas sombras, invadiu sua mente. Mas a caixa, algo nela parecia distorcido, confuso. Ao tocá-la, um arrepio subiu pela sua espinha. Som de metal raspando. A superfície fria e áspera da caixa parecia esconder mais do que meros segredos. Havia algo inquietante, como se o próprio tempo tivesse decidido ficar em silêncio. Com um esforço para ignorar a sensação de pânico, você puxou a tampa. Um rangido profundo ecoou como o lamento de uma porta antiga. Ao abrir, uma onda de ar gelado surgiu, levando com ela um cheiro adocicado e amargo, como se o próprio passado estivesse ali de pé. Dentro, um papel amarelado e envelhecido estava cuidadosamente dobrado. Quando você o desenrolou, letras em uma caligrafia meticulosa começaram a revelar um conto obscuro sobre a aldeia. Contava sobre um pacto, um segredo antigo entre os moradores e forças sobrenaturais que habitavam a floresta próxima. A aldeia em que você ficou, meu caro, não é exatamente o que parece. Lia você em voz alta, enquanto o murmúrio ao seu redor diminuía gradualmente. A vila, abastecida por fama de segurança e solitude, firmou um acordo. Todos os anos, um jovem era oferecido em troca de proteção. Som de uma folha sendo rasgada. O texto alertava sobre o retorno de uma maldição que ameaçava engolir tudo se o pacto não fosse cumprido. Olhos arregalados cercaram você. Alguns soldados se aproximando, intrigados. Som de sussurros. Então é por isso que estamos aqui? Para ser oferecidos? Um dos soldados, um jovem de olhar assustado, murmurou, a voz trêmula. Você sentiu a necessidade de corrigir a história, a urgência nas veias. Não poderia permitir que o medo se espalhasse. Mas a verdade pesava mais do que 1000 fardos. E seguindo com a leitura, você notou algo perturbador. A assinatura no final do documento era de um antepassado seu, um soldado de um exército esquecido, um homem que tinha feito parte de uma história de sacrifício por séculos. A conexão familiar fez seu estômago revirar. Você pode nos salvar, murmurou outra voz. E outra vez se ouviu. O que faremos agora? A tensão se instalou como a bruma da manhã. O frio aumentou, e você sabia que não poderia simplesmente ignorar o que havia descoberto. Eles olhavam para você, esperançosos, como se a decisão estivesse em suas mãos. A caixa agora vibrava com uma energia inquietante, pulsando como um coração. Devemos quebrar o pacto. Você decidiu em um impulso, mas antes que pudesse completá-lo, um novo estrondo se fez ouvir, desta vez mais próximo,
reverberando como um sinal de alerta. Outra explosão, e a terra sob seus pés tremeu. Um novo fluxo de energia se intensificou, como se algo tivesse despertado nos arredores. O céu estava escuro, nuvens pesadas se acumulavam e um cheiro de enxofre invadia o ar. E então veio a revelação. A caixa não era apenas um artefato, era uma chave. A chave que poderia selar o destino da aldeia. E à medida que o caos crescia, um brilho surgiu de dentro da caixa, enquanto você tentava discernir o que estava acontecendo. Uma mão espectral parecia acenar de dentro, como se estivesse pedindo ajuda. Que maldição é essa? Seus pensamentos ecoavam em sua mente. Desde o início, você estava fadado a ser a solução ou a ruína. Mas o que você ainda não sabia, uma sombra havia se despertado nas florestas. Com a verdade quase ao seu alcance, você percebeu que não estava sozinho. Eles vigiavam. Algo estava os observando. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. O enigma da caixa antiga. A mão espectral parecia acenar de dentro da caixa, chamando sua atenção. O ar ao redor parecia mais pesado, como se cada palavra que você lera antes tivesse ecoado pela aldeia. Você respirou fundo, tentando afastar a tensão que pulsava em sua barriga. Como se já não bastasse a situação complicada, a caixa parecia repleta de mistérios que você ainda não entendia. Que maldição é essa? Pensou, olhando para os rostos preocupados ao seu redor. A tensão estava nas veias deles, e você sentia a pressão de ser aquele que carregava a verdade. Então, algo inesperado aconteceu. A caixa pareceu vibrar mais intensamente, liberando um brilho âmbar que iluminou a tenda. Os soldados se afastaram um passo, o medo claramente estampado em seus rostos. Os murmúrios cessaram. A curiosidade agora substituía o pânico. E como um eco distante, um sussurro começou a se formar no ar. Era uma voz, suave e ansiosa, que parecia vir da própria caixa. A escolha deve ser feita, dizia, em um tom que fazia o coração acelerar. Desesperadamente, você tentou compreender. Era um poder que transcendia a própria existência. As lendas da aldeia, as histórias que você ouvira ao redor da fogueira. Tudo começou a fazer sentido. Nos oferecemos em troca da proteção. A voz continuou, cada palavra batendo como um sino, ressonando em seu ser. Você se lembrou da assinatura no documento, um antepassado seu ligado a esse pacto obscuro. E ao perceber isso, uma ideia aterradora surgiu em sua mente. E se
E se eles não fossem os únicos a precisarem de proteção? Pensou. A verdade golpeou você como uma onda. Se a aldeia se oferecia em sacrifício, quem protegia quem? Havia um ciclo de poder que desafiava a lógica. Um segredo perturbador se desdobrava diante de seus olhos. Os soldados estavam prontos para um sacrifício. Mas se a verdadeira origem do poder estivesse de fato naqueles que foram forçados a dar suas vidas? O eco da voz da caixa se tornou mais intenso. Você tem uma oportunidade. Aquelas palavras ressoavam entre os soldados, que pareciam mais confusos do que nunca. E então, no meio daquela tensão, uma nova compreensão se formou. E se nós, de alguma forma, estivéssemos sendo manipulados? A ideia de que você poderia ser a chave para uma nova ordem fez seu coração acelerar. As vozes sussurrantes dos seus companheiros tornaram-se um fundo sonoro que você mal podia ouvir, perdido em seus próprios pensamentos. Um frio gelado tomou conta da tenda quando a verdade se instaurou. A aldeia, em seu cataclismo de proteção, não era salvadora, mas fonte de um jogo terrível que englobava oscilações de poder. O próprio lugar que prometia segurança estava se transformando lentamente em um pesadelo. E antes que você pudesse processar tudo, a caixa emitiu um feixe de luz, apagando a escuridão e revelando uma sombra massiva crescendo à distância. Uma figura titânica se formando na neblina. Os soldados, já nervosos, agora estavam em pânico. O que vem agora? Sussurrou um deles, o olhar fixo no horizonte. A resposta pairava no ar, mas o futuro parecia tão incerto quanto a névoa que cercava a aldeia. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. O enigma da caixa antiga. A mão espectral parecia acenar de dentro da caixa, chamando sua atenção. O ar ao redor parecia mais pesado, como se cada palavra que você lera antes tivesse ecoado pela aldeia. Você respirou fundo, tentando afastar a tensão que pulsava em seu peito. Como se já não bastasse a situação complicada, a caixa parecia repleta de mistérios que você ainda não entendia. Que maldição é essa? Pensou, olhando para os rostos preocupados ao seu redor. A tensão estava nas veias deles, e você sentia o peso de ser quem carregava a verdade. Então, algo inesperado aconteceu. A caixa pareceu vibrar mais intensamente, liberando um brilho âmbar que iluminou a tenda. Os soldados se afastaram um passo, o medo claramente estampado em seus rostos. Os murmúrios cessaram. A curiosidade agora substituía o pânico, e como um eco distante, um sussurro começou a se formar no ar. Era uma voz, suave e ansiosa, que parecia vir da própria caixa. A escolha deve ser feita, dizia em um tom que fazia o coração acelerar. Desesperadamente, você tentou compreender. Era um poder que transcendia a própria existência. As lendas da aldeia, as histórias que você ouvira ao redor da fogueira,
tudo começou a fazer sentido. Nós oferecemos em troca da proteção. A voz continuou, cada palavra batendo como um sino, ressoando em seu ser. Você se lembrou da assinatura no documento, um antepassado seu ligado a esse pacto obscuro. E, ao perceber isso, uma ideia aterradora surgiu em sua mente. E se eles não fossem os únicos a precisarem de proteção? Pensou. A verdade golpeou você como uma onda. Se a aldeia se oferecia em sacrifício, quem protegia quem? Havia um ciclo de poder que desafiava a lógica. Um segredo perturbador se desdobrava diante de seus olhos. Os soldados estavam prontos para um sacrifício. Mas e se a verdadeira origem do poder estivesse, de fato, naqueles que foram forçados a dar suas vidas? O eco da voz da caixa se tornou mais intenso. Você tem uma oportunidade. Aquelas palavras ressoavam entre os soldados, que pareciam mais confusos do que nunca. E então, no meio daquela tensão, uma nova compreensão se formou. E se nós, de alguma forma, estivéssemos sendo manipulados? A ideia de que você poderia ser a chave para uma nova ordem fez seu coração acelerar. As vozes sussurrantes dos seus companheiros tornaram-se um fundo sonoro que você mal podia ouvir, perdido em seus próprios pensamentos. Um frio gelado tomou conta da tenda quando a verdade se instaurou. A aldeia, em seu cataclismo de proteção, não era salvadora, mas a fonte de um jogo terrível que englobava oscilações de poder. O próprio lugar, que prometia segurança, estava se transformando lentamente em um pesadelo. E antes que você pudesse processar tudo, a caixa emitiu um feixe de luz, apagando a escuridão e revelando uma sombra massiva crescendo à distância, uma figura titânica se formando na neblina. Os soldados, já nervosos, agora estavam em pânico. "O que vem agora?" sussurrou um deles, o olhar fixo no horizonte. A resposta pairava no ar, mas o futuro parecia tão incerto quanto a névoa que cercava a aldeia. "Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. O enigma da caixa antiga. A mão espectral parecia acenar de dentro da caixa, chamando sua atenção. O ar ao redor parecia mais pesado, como se cada palavra que você lera antes tivesse ecoado pela aldeia. Você respirou fundo, tentando afastar a tensão que pulsava em seu peito. Como se já não bastasse a situação complicada, a caixa parecia repleta de mistérios que você ainda não entendia. Que maldição é essa? Pensou, olhando para os rostos preocupados ao seu redor. A tensão estava nas veias deles, e você sentiu o peso de ser quem carregava a verdade. A caixa pareceu vibrar mais intensamente, liberando um brilho âmbar que iluminou a tenda. Os soldados se afastaram um passo, o medo claramente estampado em seus rostos. Os murmúrios cessaram. A curiosidade agora substituía o pânico. E como um eco distante, um sussurro começou a se formar no ar. Era uma voz, suave e ansiosa,
que parecia vir da própria caixa. A escolha deve ser feita, dizia, em um tom que fazia o coração acelerar. Desesperadamente, você tentou compreender. Era um poder que transcendia a própria existência. As lendas da aldeia, as histórias que você ouvira ao redor da fogueira, tudo começou a fazer sentido. Nos oferecemos em troca da proteção. A voz continuou, cada palavra batendo como um sino, ressoando em seu ser. Você se lembrou da assinatura no documento, um antepassado seu ligado a esse pacto obscuro. E ao perceber isso, uma ideia aterradora surgiu em sua mente. E se eles não fossem os únicos a precisarem de proteção? Pensou. A verdade golpeou você como uma onda. Se a aldeia se oferecia em sacrifício, quem protegia quem? Havia um ciclo de poder que desafiava a lógica. Um segredo perturbador se desdobrava diante de seus olhos. Os soldados estavam prontos para um sacrifício. Mas e se a verdadeira origem do poder estivesse de fato naqueles que foram forçados a dar suas vidas? O eco da voz da caixa se tornou mais intenso. Você tem uma oportunidade. Aquelas palavras ressoavam entre os soldados, que pareciam mais confusos do que nunca. E então, no meio daquela tensão, uma nova compreensão se formou. E se nós, de alguma forma, estivéssemos sendo manipulados, a ideia de que você poderia ser a chave para uma nova ordem fez seu coração acelerar. As vozes sussurrantes dos seus companheiros tornaram-se um fundo sonoro que você mal podia ouvir, perdido em seus próprios pensamentos. Um frio gelado tomou conta da tenda quando a verdade se instaurou. A aldeia, em seu cataclismo de proteção, não era salvadora, mas a fonte de um jogo terrível que englobava oscilações de poder. O próprio lugar que prometia segurança estava se transformando lentamente em um pesadelo. E antes que você pudesse processar tudo, a caixa emitiu um feixe de luz, apagando a escuridão e revelando uma sombra massiva crescendo à distância. Uma figura titânica se formando na neblina. Os soldados, já nervosos, agora estavam em pânico. O que vem agora? Sussurrou um deles, o olhar fixo no horizonte. A resposta pairava no ar, mas o futuro parecia tão incerto quanto a névoa que cercava a aldeia. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A revelação sombria. Você não conseguiu desviar o olhar da sombra que crescia no horizonte. As vozes dos soldados se tornaram um murmúrio distante, e o frio na sua espinha se intensificou. O que vem agora? O jovem de olhar nervoso repetiu a pergunta, a tensão pairando como uma névoa. Uma sombra colossal se erguia, contornos indistintos que pareciam se retorcer. O medo tomou conta do grupo, e a caixa, antes uma curiosidade, agora pulsava com uma presença quase viva. A voz na caixa ecoava, e você percebeu que algo grande estava por vir. E foi então que você se lembrou.
Sua avó sempre dizia que a verdade é como um veneno, amarga, mas necessária. Essa aldeia, começou você, tentando se manter firme, não é somente um lugar de sacrifícios. As palavras saíram como um sopro, mas logo foram engolidas pelo eco do medo que dominava a tenda. Os soldados, agora em um círculo, olhavam para você com expectação e uma pitada de ceticismo. O brilho âmbar da caixa dançava como uma chama em uma noite sem vento. Noites de lua cheia. Você continuou. Tomando fôlego, ficamos com os olhos vendados, acreditando que o sacrifício nos protegeria. Fugimos da verdade. O pavor no ar era palpável. A realidade que você tentava urgentemente expor parecia mais um fardo do que uma liberdade. E como um balaio de palha sendo despejado, cada olhar carregava o peso de tudo que atentava contra a vida deles. A caixa emitiu um zumbido suave, um chamado a você. Uma sensação de lembrança antiga. Aquela sensação de que tudo tinha uma razão, um propósito oculto. E se a verdade fosse ainda mais profunda do que você supunha, então o tempo pareceu desacelerar. O que se escondia naquela sombra além da aldeia? Seu coração acelerava, cada batida ecoando a urgência de descobrir algo mais que uma simples maldição. Até a sua vingança. Não é só a vida que está em risco, sua mente insistia. O que mais o pacto ocultava? E foi nesse momento, como um relâmpago cortando o céu escuro, que você percebeu. A proteção estava, na verdade, nas mãos de quem se oferecia. Sempre fomos os guardiões. Você disse, agora a voz quase elevada. A cada sacrifício, absorvemos o poder que defendia a aldeia. Nós somos a razão pela qual ela sobrevive. Um silêncio reverente tomou conta. A sombra distante ganhou contornos mais definidos, como se estivesse escutando. A velha canção de lavagem cerebral, o medo cultivado de que eram simples vítimas, se desfez. Os ancestrais não queriam proteção, eles queriam controle. O ritmo da verdade se tornava cada vez mais intenso, fazendo ecoar na eira da aldeia. E no instante em que você falou essas palavras, a sombra, uma pálida figura se moldando em uma forma torreana, avançou com raiva. Os rostos dos soldados tornaram-se pálidos. O pânico recomeçava a crescer. Ao fundo, as nuvens se aglomeravam, mas uma questão não saía da sua mente. Quem realmente detinha o poder? No horizonte, você percebeu algo mais festivo. Uma luz dançante, uma festa que ninguém lembrava. Mas será que esse era o início de uma nova era? Ou o último? É tu antes da queda. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A revelação sombria. Você não conseguiu desviar o olhar da sombra que crescia no horizonte. As vozes dos soldados se tornaram um murmúrio distante e o frio na sua espinha se intensificou. Que vem? Agora, o jovem de olhar nervoso repetiu a pergunta.
a tensão pairando como uma névoa. Uma sombra colossal se erguia, contornos indistintos que pareciam se retorcer. O medo tomou conta do grupo, e a caixa, antes uma curiosidade, agora pulsava com uma presença quase viva. A voz na caixa ecoava, e você percebeu que algo grande estava por vir. E foi então que você se lembrou. Sua avó sempre dizia que a verdade é como um veneno, amarga, mas necessária. Essa aldeia começou você, tentando se manter firme. Não é somente um lugar de sacrifícios. As palavras saíram como um sussurro, mas logo foram engolidas pelo eco do medo que dominava a tenda. Os soldados, agora em um círculo, olhavam para você com expectação e uma pitada de ceticismo. O brilho âmbar da caixa dançava como uma chama em uma noite sem vento. Noites de lua cheia, você continuou, tomando fôlego. Ficamos com os olhos vendados, acreditando que o sacrifício nos protegeria. Fugimos da verdade. O pavor no ar era palpável. A realidade que você tentava urgentemente expor parecia mais um fardo do que uma liberdade. E como um balde de água fria, cada olhar carregava o peso de tudo que atentava contra suas vidas. A caixa emitiu um zumbido suave, um chamado a você, uma sensação de lembrança antiga, aquela sensação de que tudo tinha uma razão, um propósito oculto. E se a verdade fosse ainda mais profunda do que você supunha? Então o tempo pareceu desacelerar. Que se escondia naquela sombra além da aldeia? Seu coração acelerava, cada batida ecoando a urgência de descobrir algo mais que uma simples maldição. Não é só a vida que está em risco. Sua mente insistia. O que mais o pacto ocultava? E foi nesse momento, como um relâmpago cortando o céu escuro, que você percebeu. A proteção estava, na verdade, nas mãos de quem se oferecia. Sempre fomos os guardiões. Você disse, agora a voz quase elevada. Cada sacrifício, absorvemos o poder que defendia a aldeia. Nós somos a razão pela qual ela sobrevive. Um silêncio reverente tomou conta. A sombra distante ganhou contornos mais definidos, como se estivesse escutando. A velha canção de lavagem cerebral, o medo cultivado de que eram simples vítimas, se desfez. Os ancestrais não queriam proteção, eles queriam controle. O ritmo da verdade se tornava cada vez mais intenso, fazendo ecoar na eira da aldeia. E no instante em que você falou essas palavras, a sombra, uma pálida figura se moldando em uma forma. Torreana avançou com raiva. Os rostos dos soldados tornaram-se pálidos. O pânico recomeçava a crescer. Ao fundo, as nuvens se aglomeravam. Mas uma questão não saía da sua mente. Quem realmente detinha o poder? No horizonte, você percebeu algo mais festivo. Uma luz dançante, uma festa que ninguém lembrava. Mas será que esse era o início de uma nova era? Ou o último ato antes da queda? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio, como um travesseiro.
Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Você não conseguiu desviar o olhar da sombra que crescia no horizonte. As vozes dos soldados se tornaram um murmúrio distante, e o frio na sua espinha se intensificou. O que vem agora? O jovem de olhar nervoso repetiu a pergunta, a tensão pairando como uma névoa. Uma sombra colossal se erguia, contornos indistintos que pareciam se retorcer. O medo tomou conta do grupo, e a caixa, antes uma curiosidade, agora pulsava com uma presença quase viva. A voz na caixa ecoava, e você percebeu que algo grande estava por vir. E foi então que você se lembrou. Sua voz sempre dizia que a verdade é como um veneno, amarga, mas necessária. Essa aldeia, começou você tentando se manter firme, não é somente um lugar de sacrifícios. As palavras saíram como um sussurro, mas logo foram engolidas pelo eco do medo que dominava a tenda. Os soldados, agora em um círculo, olhavam para você com expectação e uma pitada de ceticismo. O brilho âmbar da caixa dançava como uma chama em uma noite sem vento. Noites de lua cheia. Você continuou tomando fôlego. Ficamos com os olhos vendados, acreditando que o sacrifício nos protegeria. Fugimos da verdade. O pavor no ar era palpável. A realidade que você tentava urgentemente expor parecia mais um fardo do que uma liberdade. E como um balde de água fria, cada olhar carregava o peso de tudo que atentava contra suas vidas. A caixa emitiu um zumbido suave, um chamado a você. Uma sensação de lembrança antiga, aquela sensação de que tudo tinha uma razão, um propósito oculto. E se a verdade fosse ainda mais profunda do que você supunha? Então o tempo pareceu desacelerar. O que se escondia naquela sombra? Além da aldeia, seu coração acelerava, cada batida ecoando a urgência de descobrir algo mais que uma simples maldição. Não é só a vida que está em risco, sua mente insistia. O que mais o pacto ocultava? E foi nesse momento, como um relâmpago cortando o céu escuro, que você percebeu. A proteção estava, na verdade, nas mãos de quem se oferecia. Sempre fomos os guardiões, você disse agora a voz quase elevada. A cada sacrifício, absorvemos o poder que defendia a aldeia. Nós somos a razão pela qual ela sobrevive. Um silêncio reverente tomou conta. A sombra distante ganhou contornos mais definidos, como se estivesse escutando. A velha canção de lavagem cerebral, medo cultivado de que eram simples vítimas, se desfez. Os ancestrais não queriam proteção, eles queriam controle. O ritmo da verdade se tornava cada vez mais intenso, fazendo ecoar na eira da aldeia. E no instante em que você falou essas palavras, a sombra, uma pálida figura se moldando numa forma torreana, avançou com raiva. Os rostos dos soldados tornaram-se pálidos. O pânico recomeçava a crescer. Ao fundo, as nuvens se aglomeravam. Mas uma questão não saía da sua mente. Quem realmente detinha o poder? No horizonte, você percebeu algo mais festivo. Uma luz dançante, uma festa que ninguém lembrava. Mas, será que esse era o início de uma nova era? Ou o último ato antes da queda?
E assim, diante de toda a situação, você decidiu. Vamos reverter a história, anunciou em um impulso, enquanto a caixa pulsava na sua mão. Com coragem, você se virou para os soldados, olhos brilhando com determinação. Juntos, nós quebramos esse pacto. As palavras ecoaram no ar, e com elas, um novo poder parecia fluir entre vocês. Cada soldado, antes acovardado, ergueu suas cabeças. A sombra colossal hesitou, como se percebesse que não mais se tratava de sacrifício, mas de união. E quando todos gritaram juntos, o som se elevou como um rugido de tempestade. Uma luz intensa surgiu da caixa, envolvendo vocês numa esfera protetora. E a sombra, uma vez aterrorizante, começou a desvanecer, perdendo seu poder. Sua presença sufocante dissipou-se como bruma ao sol. Quando a poeira assentou, a aldeia estava em silêncio, mas um ar novo vibrava ao redor. As correntes que aprendiam ao passado foram quebradas. Os soldados se abraçaram. Lágrimas de alívio escorriam. Era o momento que todos ansiavam. A vitória sobre um destino sombrio. E você, olhando em volta, sentiu um peso se desfazer do seu coração. A guerra, o medo, as sombras, tudo estava finalmente se dissipando. Com um sorriso, você se aproximou da caixa, agora inerte, como uma antiga relíquia que não tinha mais poder. E agora? Murmurou um soldado, enquanto a luz da manhã começava a penetrar nas nuvens cinzentas. Começamos de novo. Você respondeu, a determinação inflamando seu espírito. Porém, um mistério ainda pairava no ar. Havia histórias não contadas, e talvez um novo pacto aguardando aqueles que se atrevessem a explorar. E enquanto você se afastava, uma suave brisa exalou o doce sabor do futuro. O eco de um sussurro parecia dançar ao vento, como se a caixa, mesmo sem poder, estivesse esperando por seus próximos segredos. Ei, espere um pouco. Você tem que se inscrever agora mesmo. Não fique de fora das próximas histórias magníficas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter nosso cantinho vivo e vibrante. E mais, inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, pois queremos saber o que você achou. Não espere nem um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que também merecem ouvir este desfecho épico. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações.